Olá, eu sou o professor Rogério e nós vamos dar início aqui à nossa continuação dos nossos estudos, né? Então, nos últimos vídeos que eu gravei sobre o iluminismo, né, eu estava falando sobre o iluminismo, né, as principais características e os seus principais filósofos, no caso, né, o John Locke, o Montesquieu, o Voltaire, né, o Jean-Jacques Rousseau e também, né, eu antecipei a questão, né, do filósofo economista escocês chamado Adam Smith. Então, hoje nós vamos focar aqui na questão voltada para a economia. Então, como a economia, né, ela vai sofrer influências do movimento iluminista. Então, o iluminismo dentro da economia. Então, como é que a economia ela vai ser, né, influenciada também pelo iluminismo? Levando em consideração que durante o século XVII, século XVIII, é quando o capitalismo ele ganha suas características mais fortes. Então, aqui, essa imagem já está deixando bem claro a visão da aula. Então, nós vamos falar sobre o surgimento de uma burguesia industrial, de uma nova classe social que vai ascender no final da Idade Moderna e vai fortalecer os laços com o capitalismo. Então, para a gente ter uma contextualização aqui. Então, também conhecido como fisiocratas ou economistas iluministas, eles defendiam a liberdade econômica, ou seja, que a economia pudesse se movimentar de acordo com as suas próprias leis. Então, a frase do economista, né, Bornai, né, então, exemplifica bem essa ideia de deixe fazer, deixe passar, que o mundo anda por si mesmo. Então, a questão de que o Estado não deveria intervir na economia. Então, portanto, esses economistas eram criticados pelo mercantilismo, sistema onde o monarca intervinha profundamente em todas as áreas da economia. Então, nós temos essas diferenças aí entre, né, uma classe que vem ascendendo dentro desse contexto e uma outra classe que pretendia manter os seus privilégios, no caso, a nobreza, dentro dessa realidade. Então, os economistas iluministas ou os fisiocratas também eram contrários ao mercantilismo, forma de desenvolvimento econômico baseado no acúmulo de metais preciosos, principalmente o ouro. Né? Então, outra ideia muito defendida pelos fisiocratas era de que a terra era a principal fonte de riqueza. Então, para eles, a indústria e o comércio eram setores que tinham apenas a função de fazer a transformação e a circulação de riqueza. Então, os fisiocratas, eles são ligados a uma pequena burguesia agrária, né, que focava as ideias a partir da produção de recursos, né, como o alimento, né, então a questão da produção agrária, a produção pecuarista, a produção de lã, entre outros elementos que poderiam ser, né, o que nós podemos chamar hoje de commodities. Então, os fisiocratas. Então, fisiocracia vem do grego, que é o governo da natureza. Então, é uma teoria econômica desenvolvida por um grupo de economistas franceses do século XVIII que acreditavam que a riqueza das nações eram derivadas unicamente do valor da terra agrícola ou do desenvolvimento da terra. O que os produtos agrícolas deveriam ter preços elevados, já que para eles a agricultura tinha um valor muito grande, um valor que fugia de uma visão, a partir de uma visão de comércio dos produtos manufaturados. Né? Então, a produção de alimento era algo essencial para a sociedade humana. Então, suas teorias surgiram na França e foram mais populares durante a segunda metade do século XVIII. A fisiocracia talvez seja a primeira teoria bem desenvolvida da economia. Então, o movimento foi particularmente dominado por François, né, Quesnay, que ele é de 1694 a 1774, e Anne Robert Jacques, né, Torgut, que ele é de 1727 a 1781. Então, esse movimento imediatamente precedeu a primeira escola moderna. Então, a economia clássica que se iniciou com a publicação do livro do Adam Smith, A Riqueza das Nações, de 1776. Então, era essa elite agrária, né? Então, essa burguesia agrária que vai modificar o contexto da história e da economia naquele período. Então,
A contribuição mais significativa dos fisiocratas era a sua ênfase no trabalho produtivo como fonte de riqueza nacional. Então, esse pensamento contrastante em relação aos das escolas anteriores, em particular do mercantilismo, que muitas vezes focavam nas riquezas dos governantes, no acúmulo de ouro ou no soldo da balança comercial. Então, no resultado entre a balança comercial, entre o que era comprado e o que era vendido por uma nação. Então, enquanto o mercantilista, a escola mercantilista da economia dizia que o valor dos produtos da sociedade era criado seu ponto de venda, com o vendedor vendendo os seus produtos por mais dinheiro do que ele tinha originalmente, valido a escola fisiocrata da economia foi a primeira a ver o trabalho como a única fonte de valor. Então, o trabalho ele vai gerar valor e não apenas um metal precioso, modificando a forma de ver essa relação entre trabalho e acúmulo de riqueza. Então, no entanto, para os fisiocratas, apenas o trabalho agrícola criava valor nos produtos da sociedade. Então, todo o trabalho industrial e não agrícola era apêndice improdutiva para o trabalho agrícola. Então, no caso, eles valorizavam uma visão muito mais para a exportação dos produtos agrícolas do que os produtos manufaturados e depois a maquinofatura. Então, na época em que os fisiocratas estavam formulando suas ideias, a economia era quase totalmente agrária. Esse talvez seja o motivo pelo qual a teoria tenha considerado apenas o trabalho agrícola como sendo valioso. Os fisiocratas viam a produção de bens e serviços como consumo de excedente agrícola, uma vez que a principal fonte de energia era os músculos humanos ou animais. Então, em toda a energia era derivada a partir do excedente da produção agrícola. Então, o lucro na produção capitalista era apenas o aluguel obtido pelos proprietários dos terrenos em que a produção agrícola estava ocorrendo. Então, a valorização da agricultura era algo que vai movimentar e vai surgir a base para os pensamentos do capitalismo industrial. Então, a percepção do reconhecimento dos fisiocratas da importância fundamental do terreno foi reforçada por meio do século seguinte, quando os combustíveis fósseis foram aproveitados por meio do uso de máquina a vapor. Então, a produtividade aumentou consideravelmente, as ferrovias e o sistema de abastecimento de água e saneamento a vapor possibilitou as cidades de vários milhões de pessoas com valores de terra muitas vezes maior do que a terra agrícola. Então, assim, enquanto a economia moderna também reconhece a manufatura e serviços como produtivos gerados da riqueza e dos princípios estabelecidos pelos fisiocratas permanecem válidos, então a fisiocracia também tem uma relevância contemporânea, importante em que toda a vida permanece dependente da produtividade do solo bruto e da capacidade do meio ambiental natural de se renovar. Então, os fisiocratas também têm uma visão de que a terra ela deveria ser respeitada. Então, como a terra ela gerava o fruto e a riqueza do país, também era necessário que ela fosse preservada dentro dessa modernidade que estava surgindo nesse período. As revoluções tecnológicas, a revolução que seria a partir da máquina a vapor, não desprezando seu potencial, mas enaltecendo o valor da agricultura. Então, o historiador David Dubon explica o seguinte: então, os fisiocratas condenavam as cidades pela sua artificialidade e elogiava os estilos mais naturais de vida. Elas celebravam os agricultores, eles achavam os economites, mas não geralmente referindo como os fisiocratas, para distingui-los das muitas escolas de pensamento econômico que os seguiam. Então, no caso, os historiadores que vão se debruçar sobre essa transformação no estilo de vida da Europa, entre o mercantilismo e o capitalismo, eles vão começar a observar o quê? Que esses fisiocratas, eles valorizavam a vida mais simples da natureza,
questão da artificialidade que as cidades produziam. Então, relações líquidas, né, que não tinham formas. Então, isso é o princípio de algumas relações, né, entre a natureza e a indústria. Então, aqui, né, nós temos, né, algumas gravuras do que seriam esses fisiocratas. Então, a questão da valorização do trabalho agrário. Então, um homem arando a terra, fazendo com que a terra produzisse. E, com isso, valorizando o trabalho, né, do campo, frente ao trabalho industrial. Então, o liberalismo econômico. O liberalismo econômico, ou liberalismo, né, é o ideal, né? Então, a ideologia baseada na organização da economia em linhas individualistas, rejeitando o intervencionismo estatal, o que significa que o maior número possível de decisões econômicas são tomadas pelas empresas e os indivíduos, e não pelo Estado, ou por organizações coletivas. Então, a tese do liberalismo econômico foram criadas no século XVI com a clara intenção de combater o mercantilismo, cujas práticas já não atendiam às novas necessidades do capitalismo, sendo seu pressuposto básico emancipação da economia de qualquer dogma externo à sua mesma. Então, no caso, as verdades absolutas entre o mercantilismo do acúmulo de metais, ele vai entrar em crise, levando em consideração que o liberalismo ele vai ser muito, assim, ele vai ser muito grato aos ideais calvinistas. Então, os ideais calvinistas que pregam que o trabalho, ele dignifica o homem. Então, o trabalho é o valor que vai, né, que vai se prevalecer acima dos materiais físicos, porque só o trabalho produz riqueza, segundo os ideais calvinistas. Bem, então, os economistas no final do século XVIII eram contrários às intervenções do Estado na economia. Para eles, o Estado deveria dar apenas as condições para que o mercado seguisse a forma natural do seu curso. Um dos principais pensadores da época, né, no caso o Quesnay, né, que apesar de médico da corte de Luís XV, teve contato com a ideologia economista. Então, em sua teoria, afirmava que a verdadeira atividade produtiva estava inserida na agricultura. Para Vicente Bornai, então, as atividades comerciais e industriais deveriam usufruir, né, da liberdade para melhor, né, o prosseguimento em seus processos produtivos. Então, para alcançar, assim, a acumulação de capital, que é a base do capitalismo. Então, não depender da vontade das amarras do Estado. Então, o Estado ele limitava o desenvolvimento do capitalismo. Nesse sentido, o liberalismo, segundo esses pensadores, ele vai, né, ele vai se separar. O Estado vai tomar conta para a organização do desenvolvimento, ele vai garantir as bases para o desenvolvimento, mas é a burguesia que vai angariar recursos e condições para que esse capitalismo ele se desenvolva de uma forma mais coesa, mais forte. Então, o criador da teoria mais aceita na economia moderna foi Adam Smith, economista britânico, mas ele, assim, como a Escócia sempre fez parte da Grã-Bretanha, então, a Escócia, que é o país natural do Adam Smith, então, ele é apontado como, né, como as nações iriam prosperar sobre tal sistema. Então, nela, confrontou a ideia de Canay e de Bornai, então, afirmando que a desejada prosperidade econômica e a acumulação de riqueza não são concebidas pela atividade rural nem comercial. Então, para Adam Smith, o elemento da geração de riqueza está no potencial do trabalho sem ter o Estado como regulador e interventor. Então, o livre mercado. Então, outro ponto fundamental é o fato de que todos os agentes econômicos são movidos por um impulso de crescimento e de desenvolvimento econômico, que poderia ser entendido como uma ambição ou ganância individual, que no contexto macro traria benefícios para toda a sociedade, uma vez que a soma desses interesses particulares promoveriam a evolução generalizada e o equilíbrio perfeito entre os meios produtivos. Então, a questão do que ele vai chamar de livre iniciativa e livre concorrência. Então, a livre iniciativa vai levar à produção de artigos, de produtos de relevância dentro, né, do mercado,
e a livre concorrência vai fazer com que esses produtos sejam cada vez mais desenvolvidos e esses produtos sejam, né, eles tenham uma competitividade entre eles para aumentar a sua qualidade e diminuindo o seu preço. Então, as ideias eram claras no liberalismo econômico. Então, defendia a livre concorrência, a lei da oferta e da procura. Sem contar que foram os primeiros trabalhos, né, que foi o primeiro a trabalhar a economia como ciência física, biológica, matemática e, principalmente, o iluminismo, os quais os princípios das ideias vieram de Adam Smith e de François Quinault. Então, no caso, o liberalismo econômico é criticado pelo fato de combater o papel regulador do Estado social, embora o próprio liberalismo defenda a regulação em ativos financeiros de alto risco. Então, a questão de não incentivar o uso do mercado especulativo. Então, você especular valores que não são reais, né, que podem levar à falência generalizada de um Estado e de um grupo econômico. Então, no caso, a lei da oferta e da procura, o preço se regula a partir da quantidade de produtos que existem no mercado e a quantidade de pessoas que buscam esse produto. Por isso que os fisiocratas acreditam que o alimento ele é a riqueza mais importante para a sociedade, porque todo mundo precisa comer em algum momento. Então, nesse sentido, quanto mais se produz comida, a comida é um elemento essencial, e não os meios de produção da maquinofatura. Bem, então, aqui nós temos, né, uma fábrica primitiva de tecido, né? Então, ali vai dar início a essa tentativa de organizar o mercado produtivo de comércio e dando a base para o capitalismo. Então, os déspotas esclarecidos. Então, o despotismo esclarecido desenvolveu-se, sobretudo, no leste europeu, na Áustria, na Prússia e na Rússia. Estados, então, recentemente constituídos de economias que era geral, atrasada, essencialmente agrícola, nos quais a burguesia era muito fraca, consequentemente, com pouco poder político. Então, em razão disso, o Estado teve que substituir-se à iniciativa privada, elaborando reformas administrativas, jurídicas, dirigindo a economia e orientando a educação. Então, o despotismo esclarecido contribuiu para acelerar a modernização de alguns países. Do ponto de vista religioso, o despotismo esclarecido não encontrou homogeneidade. Então, ele não era homogêneo. Então, ele não compunha uma massa uniforme. Então, eram várias visões de despotismo. Então, em alguns países, caracterizou-se por um espírito secular e em alguns outros, dentre eles, hostil à religião. Em outros, déspotas manteve a aliança com a religião. Então, no caso, qual é o maior problema desse período? É que a Igreja Católica ela considerava o acúmulo de riqueza e principalmente o empréstimo de dinheiro a juros um pecado irremediável. Então, nesse sentido, para a Igreja Católica, era o momento de romper com essa visão de pecado a partir da usura. Então, os déspotas, eles queriam romper com isso. Porque se não fosse a questão dos juros, do lucro, o desenvolvimento econômico seria muito mais lento. Então, com isso, era preciso romper com essas visões religiosas. Então, o argumento para legitimar o poder dos déspotas esclarecidos também não era uniforme. Então, grande parte deles legitimou o seu poder com base na teoria do contrato social de Thomas Hobbes, né, no qual falava sobre a necessidade de um soberano se sobrepor às outras pessoas para assegurar a ordem e evitar a guerra entre todos contra todos. No caso, né, o Thomas Hobbes, ele é o autor da fala mais conhecida como o homem é um lobo do próprio homem. Então, se o homem é um lobo do próprio homem, então, para que a sociedade ela não viva num estado de constante guerra, o homem ele precisa ser controlado por uma força maior. Quem é essa força maior? No caso, um governante absoluto, que usa a mão de ferro para, né, dar limites às sociedades. Afinal de contas, nós abrimos mãos de parte de nossa liberdade para poder viver num estado de paz e não continuar no estado de guerra. Então, também legitimaram o seu poder com o argumento de que governam, né, por saberem fazê-lo e que,
consequentemente, assegura o progresso do seu povo de acordo com o novo ethos das luzes. Então, no caso da ética das luzes, né? Então, a partir da razão sobre a superstição. No caso, né, dos déspotas esclarecidos, tanto é que o esclarecido é isso, é quando os reis, eles são esclarecidos pela razão do iluminismo, dos filósofos iluministas. Então, aqui, né, nós temos essa assembleia, né, que vai, né, de uma reunião entre esses monarcas, entre esses nobres, que vão abrir mão de parte dos seus poderes para continuar no poder e visando um desenvolvimento econômico cada vez mais efetivo. Então, um dos principais desses déspotas foi o Marquês de Pombal. Então, em Portugal, o expoente máximo do despotismo esclarecido estava no governo do Marquês de Pombal, ministro de Dom José I, em particular, criou a Real Mesa, né, Censória, né, por Álvara, né, de 5 de abril de 1768, com o objetivo de transferir na totalidade para o Estado a fiscalização das obras que se pretendesse publicar ou divulgar no reino, o que então estava a cargo do Tribunal dos Santos Ofícios e o desembargo do poço dos ordinários. Então, no caso, essa questão dos Santos Ofícios, então, os tribunais da Inquisição. Então, dentro de Portugal, certas obras que iam contra a vontade, né, do caso da burguesia, entre outros, né, do caso da realeza e da igreja, né, então que essas obras iriam liberar a questão da economia, fugindo dos princípios das amarras, principalmente da usura, vai fazer com que a igreja ela não seja mais consultada sobre a liberação e a publicação de certas obras. Isso vai estimular ainda mais, né, a questão do desenvolvimento econômico. Então, o Pombal ele vai estimular ainda as denúncias como forma de controle da sociedade. Alguns atos de sua governação foram considerados particularmente cruéis, como o Procel de Tavoras, o incêndio das cabanas do Monte Gordo e o incêndio das Trafaria. Então, episódio que levou depois Camilo Castelo Branco a denominá-lo de Nero das Trafaria. Então, no caso, o iluminismo está presente no incêndio das cabanas do Monte Gordo, já que visava a transferência dos pescadores para a Vila Real de Santo Antônio, uma cidade idealizada para si, né, por si. Então, no caso, né, eles vão manipular a organização também dessa sociedade. Então, eles vão usar uma mão de ferro para poder conduzir a sociedade que vivia ali até então. Então, aqui, né, o Marquês de Pombal, que é um desses clássicos, né, no caso, né, um déspota esclarecido, e ele também vai ter uma participação muito grande aqui na colonização do Brasil. Então, o iluminismo na Europa. Então, o iluminismo, né, foi a raiz de muitas ideologias, né, principalmente a Revolução Americana. Foi um movimento que se concentrou principalmente na liberdade de expressão, a igualdade, a liberdade de imprensa e a tolerância religiosa. Então, a Revolução Americana foi um período que os Estados Unidos, né, tentaram obter a sua independência da Inglaterra. Então, eles foram influenciados por muitos filósofos. Isso será discutido ao longo do ensaio. Então, as ideias do iluminismo foram as principais influências para as colônias americanas se tornarem uma nação, né, cada vez mais forte e independente, principalmente uma visão do federalismo, do liberalismo econômico, de se tornar uma república. Então, isso vai fazer com que os Estados Unidos já surja, né, num contexto de evolução dentro dos ideais iluministas, fora das amarras impostas pela religião, entre outras questões. Então, alguns dos líderes da Revolução Americana foram influenciados pelas ideias iluministas, que são a liberdade de expressão, a igualdade, a liberdade de imprensa e a tolerância religiosa. Então, os colonos americanos não tinham esse direito. Em consequência, eles se rebelaram contra a Inglaterra pela independência, levando em consideração que durante a Revolução Puritana, a Revolução Gloriosa, parte dos puritanos que começam a ser perseguidos na Inglaterra, eles vão vir para os Estados Unidos, para a América
a América Inglesa. Isso vai fazer com que esse movimento ganhe mais adeptos ali, principalmente pela liberdade religiosa. Então, a Declaração de Independência, escrita por Thomas Jefferson, então, ele escreveu sobre os direitos naturais dos americanos, a vida, a liberdade e a busca pela felicidade. Então, esses ideais vieram do iluminismo, ideias levadas para a Revolução Americana logo depois. Então, a questão de que os Estados Unidos, desde a sua formação, ele já surge como a terra das oportunidades. Então, a Revolução Americana deve ser considerada uma guerra anticolonial pela independência. Não apenas uma guerra pela libertação do governo ultramarino, mas uma guerra pela liberdade. A Revolução Americana foi um movimento para preencher as aspirações de adquirir mais propriedades. Isso que está dizendo ao Morris. Então, no caso, né, a Revolução Americana, ela vai ter um papel fundamental, né, principalmente, e vai inspirar vários outros movimentos de independência. Tanto é que o único país na América, os únicos dois países da América Latina que continuam sendo uma monarquia depois da sua independência é o Brasil e o México. Só que o México logo depois já se torna uma república. E a república, ela era tão questionada aqui no Brasil que o próprio Dom Pedro II chamava esses movimentos de republiquetas, né, assim, minimizando a sua importância. Só que um dos maiores aliados econômicos do Brasil eram os Estados Unidos naquele momento. Então, o Montesquieu acreditava que tudo era composto de leis e regras, nunca mudaram. Então, ele escreveu o livro O Espírito das Leis, que cobre muito a importância da separação do poder para equilibrar os controles dos governos. Então, essa separação dos poderes foi exemplificada em 3 ramos da Inglaterra: o legislativo, o executivo e o judiciário, que já vem sendo organizados desde o século onde o João Sem Terra ele governou. Então, com esses 3 ramos separados, a Inglaterra garantiu a todos, né, não tivessem nenhum poder absoluto. Então, isso significava que o cidadão do país tinha voz e ação do governo, dando-lhe, portanto, muito mais poder e liberdade do governo. Então, o espírito da lei foi traduzido para o inglês, portanto, os colonizadores americanos poderiam ler e incorporar seus ideais iluministas como um equilíbrio do poder que proporcionava maior liberdade aos indivíduos. Colonos americanos queriam liberdade e acreditavam que a Inglaterra não deveria poder controlá-los no exterior. Então, a questão de que existia uma harmonia entre os poderes. O único que estava acima desses 3 poderes era a Constituição. A Constituição é que dava essa harmonia entre esses poderes. Então, nenhum membro desses poderes estavam acima da Constituição. Todos eles tinham que se submeter às ordens e às regras da Constituição liberal. Então, o Jean-Jacques Rousseau foi um dos pensadores mais influentes durante o período do Iluminismo. E em 1762, o Rousseau publicou o Contrato Social, que tornou-se uma das obras mais influentes do pensamento político abstrato. Então, esse livro fala sobre um governo que poderia existir de uma forma que protege a sociedade e o cidadão. Rousseau citou em seu livro que o homem nasce livre, em toda parte ele está acorrentado. Então, no caso de que o homem, mesmo nascendo livre, ele está submetido ao controle de alguém. Então, esse filósofo foi uma grande influência para a Revolução Americana. Então, esses ideais foram essenciais para a independência dos Estados Unidos. Então, no caso de que os Estados Unidos ele já nasce com esse ideal de um país da liberdade. Então, Thomas Hobbes é conhecido por seu pensamento político. Então, sua visão do mundo é incrivelmente original. Sua principal preocupação no mundo é como os indivíduos podem conviver com a paz e não pensar em conflito. Ele rejeitava o livre-arbítrio do determinismo, nos qual a liberdade é tratada como tendo capacidade de fazer com que o indivíduo deseja. Ele acredita que as pessoas devem obedecer a um grupo ou pessoa que está no poder, ao invés de um estado natural. Os indivíduos em um estado natural, isto é, o estado sem o governo civil.
Né? Então, o Thomas Hobbes ele vai ser um pensador iluminista, né, que a gente já tratou sobre isso, né, sempre bom de ressaltar. Ele tinha uma visão de que só com o controle de um Estado forte, né, ele, na questão de um Estado ou de um governante forte, que a liberdade poderia se desenvolver. Então, a saída desse Estado desesperado é estabelecer um contrato social e ter o Estado em paz, em ordem. Então, os colonos americanos acabaram recorrendo ao trabalho de Hobbes para justificar a aprovação da Constituição dos Estados Unidos, como o poder que vai regularizar essa ordem, dando paz e ordem à sociedade. Então, logo depois que os Estados Unidos ganhou a guerra contra a Grã-Bretanha, Thomas Jefferson escreveu a Declaração de Independência, e a declaração afirmava que os Estados Unidos haviam conquistado a Revolução da Grã-Bretanha e que haviam conquistado sua independência. Eles agora tinham liberdade para se tornar a sua própria nação. Isso mostra que os ideais do iluminismo tiveram impacto enorme nos Estados Unidos. E os ideais dos iluministas foram as principais influências para as colônias americanas se tornarem uma só nação. Montesquieu, Locke e Hobbes, né, e os ideais e pensamentos sobre a vida foram um grande impacto para aquele momento. Né? Então, esses pensadores vão influenciar os movimentos de independência dentro dessa realidade. Então, Montesquieu, ele influenciou principalmente a separação dos poderes. Locke influenciou os principais direitos naturais. O Hobbes influenciou principalmente os indivíduos que obedecem o poder, e Rousseau influenciou no contrato social. Então, existe essa soma, né, de ideais entre os iluministas, e essa soma de ideais vão dar a base para a sociedade que vai se chamar Estados Unidos da América. Então, os Estados Unidos se voltaram para todos os filósofos. No final, as ideias iluministas foram as principais influências das colônias americanas se tornarem uma só. Então, no caso, eram 12 colônias. E a tendência de separatismo era algo vigente. Então, no caso, esses ideais vão dar força para que esses países se mantenham unidos, mas cada território, né, no caso, cada colônia, com a sua própria legislação. Né? Então, aqui nós temos uma representação do que foi a assinatura da Carta de Independência dos Estados Unidos. Né? Naquele momento que nós teremos na próxima aula, nós vamos estudar todo o contexto que vai levar à separação da Inglaterra dos Estados Unidos. Né? Então, quando nós falamos em iluminismo desde agora, né? Então, desde os últimos 2 vídeos que eu já publiquei para vocês, é importante nós ressaltarmos, né, que o iluminismo foi a base para as mudanças, as transformações da sociedade naquele período, e isso vai valorizar muito o resultado, principalmente vindo dos Estados Unidos, por conta de ser um modelo, né, para as futuras repúblicas, né, levando em consideração tudo isso, nos primeiros momentos. Bem, gente, então era isso hoje, né? Então, eu agradeço por vocês estarem me acompanhando até aqui. Né? Então, agradeço a todos aqui pela força. Qualquer dúvidas, é só deixarem aqui no comentário que eu respondo, assim como quando possível. Né? Tiver alguma sugestão de tema também, deixe aqui no comentário. Deixe seu like aí para que nós possamos, né, chegar ao maior número de pessoas possíveis. Então, e vamos ressaltar, né, o bom andamento ainda nesse período, né, de aulas híbridas. Né, porque só assim nós conseguiremos dar conta de todos os conteúdos. Então, muito obrigado, até a próxima, e espero vocês no próximo vídeo.